Educação. Na boca do povo. Educação. Na boca do povo. Educação. Educação. Na boca do povo. Na boca do povo. Educação. Na boca do povo. Na boca do povo. Oi, meu nome é Jona Vitória e estou apresentando o episódio de hoje. E bem animada de informar a vocês que, especialmente nesse episódio, o Educação na Boca do Povo vai se voltar para a comunidade da Universidade Federal de Pernambuco. Nós estamos vivendo um período bastante peculiar em que, por conta da pandemia, precisamos reorganizar nossas atividades. Então, no período em que normalmente estaríamos de férias, na verdade nós estamos em pleno período de aulas. Então, a gente perguntou para docentes, discentes e técnicos como é viver um período de férias sem férias. No episódio de hoje temos duas especialistas, a professora Ana Márcia Luna Monteiro, aqui do CE, que é coordenadora do Laboratório Acolher e do Espaço de Acolhimento do Centro de Educação, e Germana Barros Rodrigues, que é da Diretoria de Qualidade de Vida aqui do Projeto UFPE. E aí, vamos conferir? Então, inicialmente eu queria dizer que as férias, elas foram resultado de muitas lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, seus respectivos sindicatos, no sentido de garantir um direito, não é, ao trabalhador e à trabalhadora. Então, esses direitos foram assegurados ao longo do tempo, ao longo de muitas lutas, e no nosso caso, no Brasil, a gente teve incorporado nas constituições federais, particularmente a Constituição de 1988, e também significou uma grande luta para conseguir assegurar esse direito, os diversos direitos, incluindo o direito a férias, às férias. E aí nós temos atualmente, não é, com essa questão da pandemia, com essa desorganização que a gente olha e observa em todo o país, em decorrência de falta de uma articulação do governo federal, no sentido de garantir as condições de enfrentamento da própria pandemia. Então, nós temos, então, alterações na própria configuração do trabalho hoje, que já vinha de algum tempo, mas que teve uma exacerbação nesse período da pandemia. Então, convivemos hoje com uma situação, no caso particular, né, das universidades, então com calendários alterados, então com outras formas de organização dos períodos letivos, mas em tudo isso é preciso resguardar esse direito, o direito às férias. Então, nós temos que defender, mesmo com essas alterações que estão se dando, tanto no mundo do trabalho como na própria organização da educação nesse momento, que isso seja garantido. Né? Então, essa é assim minha posição, e veja bem, independe da opinião pessoal de cada um ou de cada uma. Então, eu posso ser uma pessoa que gosta de trabalhar tanto que, para mim, as férias elas não alteram o meu ritmo, mas isso é uma particularidade de uma pessoa. Uma pausa para o autocuidado, não só uma pausa para o trabalho em si, mas além disso, é um momento em que a gente tem para investir no próprio bem-estar físico, mental, espiritual, é um momento de renovação, né, que possibilita a gente para uma volta ao trabalho revigorada, né, até mais produtiva. É um momento essencial, né, para a saúde da gente. Eu faço curso de pedagogia, né? Quarto período, a gente aí é mais de um ano sem férias. Para mim está sendo bastante cansativo, enquanto estudante, enquanto pessoa com deficiência visual, né, e outras deficiências também, né? Esse período que a gente não está tendo férias, apenas recesso de 2 semanas, que mentalmente para mim parece que é só uma, com todas as loucuras, né, que a gente tem em casa, de carro passando, moto, é som, é vizinho, enfim. Então acho que é isso, pessoal. Pra mim tá sendo bem cansativo também, pouco produtivo, né, se a intenção é a gente fazer produção acadêmica. Sou estudante de pedagogia na UFPE. Sou MEI e mãe. Estar sem férias, no momento de férias, não é algo incomum para mim, mas não deixa de ser desafiador. Não deixa de ser difícil. Meus filhos têm uma demanda de atenção, de tempo, de querer um lazer nesse momento, e eu não posso atender essa demanda, porque eu estou ocupada, estudando, trabalhando, e eu sei o quanto é importante esse momento de férias para os pais darem atenção aos filhos.
Pra mim é até um assunto um pouco engraçado, porque eu desconheço um pouco do que é estar de férias. Pra mim não existia mês de janeiro, julho, dezembro de férias, porque todo mês era mês de trabalhar, por questão de necessidade mesmo financeira. Então era o tempo todo assim, por mais que eu ficasse de férias da faculdade, eu não parava ali. Então eu penso muito mesmo na questão da maioria dos estudantes que tem que estar trabalhando também, né? E já tem aí comprometido a questão das férias. Então, quando começou a pandemia, eu também tinha acabado de ter um filho. E eu tinha ficado em licença maternidade. Eu acho que tem muita gente que fala assim, Thaís, finalmente você vai ter uns meses aí de férias. Eu falei, gente, é sério, ainda mais agora que eu vou ser mãe. Mãe pra mim, ainda mais agora que eu tô passando na prática mesmo, na vivência, é um trabalho integral. Então eu não sei se eu vou ter férias um dia. A gente ficou um tempinho, né, sem aulas ano passado, em 2020, e aí muita gente considerou aquilo como férias, mas eu não consegui enxergar aquilo como férias, porque primeiro que a gente parecia que estava num limbo, e a gente mal tem tempo até de descansar, até mesmo de refletir sobre o que foi aquele período pra gente, o que foi aquela vivência em tal disciplina, não nem para descansar um pouco a mente, para abrir até mais espaço para, né, você conseguir ter outras vivências. Então, eu fico até preocupada em como fica um processo ainda mais mecanizado, né, do estudo nesse contexto, porque a gente tá tendo que correr para atender uma demanda, e que é uma demanda de terminar logo o curso, de conseguir logo o diploma, porque também muitas pessoas têm os seus motivos. Quanto à definição de férias nessa pandemia, para mim seria conseguir descansar bastante para chegar no próximo semestre letivo com energias, já que está sendo muito puxado, conseguir acompanhar tanto os conteúdos quanto as atividades que nos são passadas. Eu já estou num período sem férias propriamente ditas, pois em maio de 2020 eu comecei uma outra graduação, faço 2 simultâneas. Ter realmente assim um respaldo para conseguir produzir de uma forma de qualidade mesmo, sem ser essa questão apenas de cumprir, né, a carga horária, de cumprir dentro daquele período. Inicialmente eu gostaria de dizer que nós não somos máquinas, tá certo? Embora seja muito importante que a gente consiga produzir academicamente, que a gente consiga dar conta das nossas atividades e dos nossos deveres acadêmicos, nós não somos máquinas para viver em constante produção. É importante que você reconheça os sinais do seu corpo, é importante que você entenda o que o seu corpo precisa no momento, para que a gente possa ter um pouquinho aí de qualidade de vida e de saúde mental, tá bom? Aproveite os momentos de descanso, durma bem, se alimente bem, certo? Aproveite os seus momentos de folga, que são às vezes um pouco raros, não é? Para estar com os seus amigos de uma maneira responsável, respeitando as regras de distanciamento social, tá bom? Mas não deixem de tirar um momento para vocês, um momento para descanso, um momento para cuidar da sua saúde mental. Faça uma leitura sem compromisso acadêmico, leia um livro que desperta interesse, escute música, assista filmes, veja séries, mas são momentos de descanso e de encontro com você mesmo que são bastante importantes, tá bom? Para poder manter o equilíbrio nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Aí basicamente é isso, viver férias no período de pandemia foi bem diferente do que normalmente se espera do período de férias. Não foi aquele período de relaxamento, enfim, de você aproveitar para viajar, porque a gente sofremos essas situações aí que
a gente vivenciou até pouco tempo com mais restrição. Inicialmente, isso não é uma novidade, né? Para quem é professor da Universidade Federal, isso não é uma novidade em função dos períodos que a gente já teve de greve, de reorganização de calendário, então isso acontece eventualmente com a gente e a gente precisa se adaptar. Eu acho que a grande novidade desse momento é não ter férias no período de férias, no momento de pandemia e de isolamento. E aí, pensando sobre essa questão, eu percebi que talvez esse esteja sendo o momento menos difícil para mim, não ter férias nas férias, porque o trabalho tem sido, para mim, um momento de refúgio também dessa realidade, dessas dores tão difíceis que a gente está vivendo. Então, estar com os alunos é um momento de troca de energia, troca de carinho, é um momento que a gente está focando em outras coisas, é um momento que a gente está cuidando, talvez, um do outro, né, nessa relação, os colegas de trabalho. Então, não está sendo tão difícil. Acontece que, nesse contexto de trabalho remoto, essa pausa, né, na rotina de trabalho, ela não é tão fácil como em uma rotina de trabalho presencial, né? Nem sempre é possível a gente contar com a colaboração do outro, né? Colegas de trabalho, público em geral, para não acionar a gente pelo WhatsApp pessoal, em vez de enviar um e-mail para o setor, por exemplo. Quando a gente abre o WhatsApp, a gente já se encontra com a demanda de trabalho, né? Independente de estar de férias ou não. E isso exige da gente uma maturidade, um autocontrole, né? Uma certa autonomia para saber que aquele não é o momento de tratar aquela demanda, mas que a gente pode direcionar. Quando eu penso em férias na pandemia, não tem sido férias para mim, porque o trabalho doméstico dobrou e o ambiente para onde eu fugia do mundo lá fora, hoje em dia é meu ambiente de trabalho, é meu ambiente de estudos. Então, acaba que tem sido sufocante em alguns momentos. Durante esse período, geralmente eu gostava de ir pra praia e visitar museus, ir pra Rua da Feira, tomar nossa. E hoje em dia eu tô tentando buscar novas formas de fazer eu me sentir bem e me manter viva para continuar na universidade. Eu tenho aproveitado um pouco para fazer, no tempo livre, né, um pouco de colagens. Tenho pego revistas antigas e feito algumas colagens, mas uma coisa que tem me interessado muito é olhar um pouquinho minhas agendas dos últimos 20, 30 anos e fazer um pouquinho de uma minha releitura, inclusive pegar minhas primeiras aulas que eu tinha registrado nas minhas agendas, né? Então, esse momento tem sido um pouquinho saudoso, né? Porque a pandemia trouxe um pouco isso para mim. Nesse momento, eu estou super atarefada, estou nas aulas do curso de pedagogia, que nós estamos aí no nosso 3º semestre remoto, e estou muito sobrecarregada, estou estagiária da setorial de extensão do nosso centro. Então, para além de toda a mudança, que não foi uma grande mudança, né? Foi uma imposição, traga pela vida remoto, pela pandemia, nesse momento eu tô assim bastante preocupada, porque nós não vamos basicamente ter férias durante o ano todo, né? Eu tô cursando estágio, o estágio obrigatório do curso, e nós não conseguimos fazer contato com as professoras da Rede Municipal de Recife, justamente porque elas estão de férias, né? Depois de muito trabalho também, com certeza. Então, tem sido bastante exaustivo, bastante cansativo e desafiador, né? Desafiador porque eu tô morando sozinha, tô longe do meu núcleo familiar, tô longe das minhas amigas, e está sendo um período de verdadeiro caos interno, porque tem que lidar com muitas coisas sozinha e eu não gosto muito da comunicação online virtual, não. E sobre a grande questão, né? As férias que não são férias, eu queria deixar meu registro de que não tem sido, né, dias muito fáceis,
A gente tem se desdobrado em 1000 para tentar atender, né, as expectativas dos nossos estudantes, mas eu acho que o que nos move principalmente é essa vontade de acertar, sabe? De se aproximar do nosso estudante, sabendo que assim como nós estamos, né, correndo para dar conta de uma série de questões no meio dessa pandemia, os nossos estudantes também estão, né, atarefados, atribulados. Então, eu acho que não tem sido fácil, tem sido exaustivo, mas a gente tem esperança de que dias melhores virão e a gente renova a cada dia as nossas forças nas parcerias e nas trocas com os colegas, com os estudantes, né? Eu acho que nessa grande corrente de empatia a gente está conseguindo sobreviver, né? À pandemia e a essa loucura que a vida acabou se tornando. Gostaria de abordar sobre 3 aspectos. O primeiro é em relação à alteração do calendário acadêmico em decorrência desse período atual. Para os professores e os estudantes, é comum que esse período de férias coincida com o período de férias escolares, né? Tradicionalmente nos meses de janeiro, julho, dezembro. Entretanto, por causa dessa situação atípica que a gente está vivendo, a reorganização desse calendário acadêmico tem alterado esses períodos. Não que isso seja uma situação totalmente inusitada, né, aqui na UFPE. Em algumas situações, como no caso de greves, já há essa reorganização desse calendário acadêmico. Mas está sendo acentuada nesse período de pandemia. Mas o que eu vejo como maior prejuízo em relação a isso é justamente para os servidores, no caso principalmente os docentes, que possuem parentes em outras instituições de ensino, sejam estas escolas ou até outras universidades. Porque não havendo, né, essa coincidência de calendários, digamos assim, torna-se complicado essa questão de dar atenção à família, principalmente se for né, crianças e adolescentes, que há uma necessidade grande em relação à atenção nas férias. O segundo aspecto é no sentido da gente estar em férias durante uma pandemia. Geralmente, quando a gente pensa em férias, uma das coisas que logo nos vem à cabeça é a questão de viajar, é a questão de visitar parentes distantes, sair com amigos, coisas que muitas vezes a gente não consegue fazer durante o período normal de trabalho. E aí, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de isolamento, a gente não consegue muitas vezes fazer essas atividades, quando estamos em férias, ou mesmo quando fazemos, sai aí de forma meio capenga, não tão como a gente costumaria fazer se não fosse nesse período. E aí, acho que isso acaba mexendo com cada um de alguma forma, porque a gente acaba tirando férias e restringindo nossas opções de lazer, ou nossa forma, de aproveitar esses momentos de lazer. E o terceiro momento diz respeito a tirarmos férias e não nos desligarmos do trabalho. Nesse período, em que a forma de trabalhar foi modificada, a gente utiliza muito mais telefone, e-mail, redes sociais, acaba que torna-se um pouco mais difícil essa desconexão com o trabalho, Até porque as pessoas que a gente tradicionalmente atende, quando a gente não está no âmbito da nossa equipe, digamos assim, não sabe que a gente está de férias. Então acaba acionando a gente, seja por qualquer um dos meios de comunicação. E aí, nesse aspecto especificamente, é um pouco mais difícil da gente se desligar. Mas assim, apesar dos aspectos citados anteriormente, férias é um período de pausa, de descanso mental e físico do trabalho. Então é importante que a gente consiga realmente nos desligarmos do trabalho, nem que seja em algum momento. E isso porque geralmente a gente precisa dar uma atenção maior à família e principalmente a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente tira as férias para cuidar da gente mesmo, Então é um período importante. No fim das contas, viver o período de férias sem férias, em qualquer uma das 3 situações, prejudica um pouco a nossa qualidade de vida. Mas acredito que temos que ver a melhor forma para lidar com essas situações, principalmente aquelas que independem da gente, como a questão de uma pandemia, como a questão de uma alteração do calendário acadêmico, e tentar aproveitar ao máximo o período de férias para descansar, se distrair, ter mais um autocuidado, ter um cuidado maior com a família. E aí, no fim das contas, o que eu acho que é essencial é realmente tirarmos o período de férias. Mesmo sendo em meses atípicos, mesmo sendo no meio de uma pandemia, mesmo tendo nossas opções de lazer restritas, mas acho que é imprescindível esse período de descanso,
né? É importante essa pausa, é importante esse tempo pra gente. Vozes tão diversas e representantes de outras tantas vozes também tão diversas, me faz pensar sobre as exigências da vida acadêmica em tempos pandêmicos. E a lista de exigências não é pequena. A realidade remota exaustiva, a necessidade de cumprir 3 semestres em um ano, excesso de atividades e tarefas, o desconforto e o constrangimento provocado pelas relações virtuais e remotas, pequenos recessos que, quando vividos, parecem ainda menores, o refúgio familiar e pessoal transformado em ambiente de trabalho e estudo, o aumento da jornada doméstica, principalmente para as mulheres, filhos pequenos que exigem cuidado e atenção constantes, a falta de ambiente e de ferramentas adequadas para estudar e participar das aulas, é a câmera que não funciona, o microfone que dá defeito, a internet que cai quando mais se precisa dela. As interferências do entorno, o carro do ovo, o vizinho barulhento, a reforma ao lado, a moto que passa. Além disso, a distância do núcleo familiar, a distância dos amigos, ter que lidar com tudo isso sozinha ou sozinho. E tudo isso encoberto pelo sombrio véu de milhares de mortes, produto de uma política violenta de abandono, desrespeito, descaso e desamparo. As palavras usadas por esses estudantes para falar sobre férias em tempos de pandemia são poucas e se repetem. Desafio, cansaço, sobrecarga, exaustão, solidão, caos, e nos dizem de ciclos biológicos, de mentes e corpos exaustos. Como resistir a tudo isso? Como diz a poetisa Caroline Anice, há décadas já dizia o feminismo, autocuidado é ato político. E em tempos como esse, sempre é importante lembrar, saúde é nossa capacidade de lutar. Não somos seres unidimensionados, faz tempo que a gente sabe disso. A racionalidade e a objetividade definitivamente não são completas e não explicam tudo. Somos razão, mas também somos corpo, sensações, emoções, afetos, espiritualidade. Também é possível resistir pela poesia, pela música, pela dança, pelas partilhas afetivas. Parar e encontrar um momentinho que seja. Não precisa muito para cultivar a atenção e a delicadeza. Ler um livro, dançar, ouvir música, celebrar, meditar, fazer poesia, amar e principalmente sonhar. Respirar fundo, porque nos queremos vivas. Respirar fundo, porque nos queremos vivos. Vai passar, e em tempos tão sombrios, sobreviver é sim um grande ato de resistência. O Educação da Boca do Povo se despede aqui. Mas não deixa de comentar com a gente como é que tem sido para você férias na pandemia. Até o próximo episódio.